No Instagram tem. Tem? Tem. Coloca a musiquinha Wii. Aí aparece. Wii, o bonequinho. Nossa, demais. Mas isso deve ter vindo do TikTok, né? Foi? Estamos ao vivo. Bom, hoje, nossa primeira convidada mulher. Eu tô muito feliz de estar apresentando hoje, não é a vez do Diego. Pra quem não sabe, cada episódio um faz a introdução, então hoje é meu dia. Pra quem não me conhece, me chamo Carolina Raut e estou aqui com o Diego Gobi. E já vou deixar aqui pra todo mundo que entrou pela primeira vez, pra seguir o nosso Instagram, pra acompanhar a gente pelo YouTube também, que tem todos os episódios gravados. E aqui na Twitch a gente sempre faz ao vivo, às 7 horas da noite, toda quarta-feira. Hoje a nossa convidada é a Camila. Eu vou fazer a introdução dela. Segura que tem muita coisa, tem muito time. Eu vou demorar uns 5 minutos aqui pra falar. Vamos lá, o nome é Camila Gomes Silva, ela tem 31 anos. Hoje ela é fisioterapeuta e a posição no esporte dela é 7,5 armadora. Time e equipe que já jogou ou representa. Ela hoje está no Corinthians no Fut 7. E aqui os times que eu já joguei. Seleção Brasileira de Fut 7, no Osasco, Corinthians, São Caetano, Palmeiras, Atlético Mineiro, Santa Cruz, América do Rio Preto, São Bernardo do Campo. E é isso. Tudo isso no profissional. E as conquistas dela: campeã mundial de Fut 7, seleção brasileira, campeã regionais e abertos, campeã mineira, campeã paulista e vice-campeã Copa do Brasil. Também tem campeã brasileira universitária. Estamos em peso, hein? A comida favorita dela é estrogonofe ou churrasco, ela não se decidiu ainda, um dos dois. O estilo musical é sertanejo. Livro Cartas para Deus. O filme predileto é O Milagre da Cela 7. Deus me livre desse filme, porque eu chorei desde os 10 minutos que começou o filme. A guloseima dela preferida é Nutella, chocolate branco Laca ou Ferrero Rocher. E é isso aí, Cá. Muito obrigada por ter topado vir aqui com a gente. Dá um oi pro pessoal. Olá, pessoal. Boa noite. Primeiramente, gente, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. É um prazer contar um pouquinho da minha trajetória e participar aqui com vocês, tá? Fechou. Cara, antes de começar, pra você já ficar à vontade, aqui o day-off dela já tem Que o nutricionista me perdoe, pelo amor de Deus. Já tô sendo mimada. Então fica à vontade. Aqui a gente faz realmente pra você sentir que você tá em casa, que é o seu day-off. Então fica à vontade pra falar qualquer coisa, pra perguntar, pra responder. Certo. Sua casa. Combinado. Tá bom? Então, vamos começar um pouco fora do esporte. Vamos começar falando já da fisioterapia. Certo. Você começou porque você teve alguém como influência na época que você era atleta? Ou você sempre teve curiosidade dessa área? Como é que foi? Então, primeiramente, por ser atleta, sempre a gente tem um primeiro contato com o fisioterapeuta, né? Acaba cuidando da gente, embora o feminino sempre foi bem escasso, né? Essa parte médica, fisioterapêutica, mas o primeiro contato me chamou um pouco de atenção e curiosidade. Segundo, quando a mamãe infartou. Caramba! A mamãe infartou, então teve um pouco de cuidado dos fisioterapeutas no hospital. Então, eu acreditava que eles fizeram ela andar novamente. Então, aquilo foi mágico para mim, porque eu vi ela só deitada no leito, do nada ela estava caminhando, como se nada tivesse acontecido. Que legal. Claro, tudo que demandou um pouco de tempo, mas para mim foi o físio que fez ela andar. Então a fisioterapia começou a me chamar mais atenção por conta disso, por conta da minha mãe ter infartado e ter se recuperado com o fisioterapeuta no hospital. Que legal. Eu vejo muito assim, tem muita gente que subestima a fisioterapia. Tipo, você machuca um dedo, sei lá, faz qualquer coisa, é que você já tá mais na esportiva, né? Um pouco diferente. Mas às vezes você machuca com um dedo de besteira e você fala, não preciso de fisioterapia. Aí você vai ficar pra sempre com o dedo assim, né? Tipo, a fisioterapia, cara, é essencial, né? Acontece muito isso. E o que acontece? A gente tem um padrão, eu falo de fisioterapia, o que acontece? Muita gente, antigamente, tinha métodos de tratamento diferentes de hoje em dia. Então, tratava muito só com aparelho e uma terapia passiva. Que hoje em dia... Você diz passivo é aquele choquinho e... Exatamente. Luzinha, vamos dizer assim. Bem chucro mesmo. Esse choquinho e essa luzinha é uma coisa para o fisioterapeuta, viu? Mas tinha muito isso. A fisioterapia passiva do paciente estar lá deitadinho era uma sessão de relaxamento, parecia antigamente, sabe? Até mesmo eu como atleta, não em clubes,
Mas no convênio, às vezes eu torcia o pé e ficava deitadinha, fazendo a luzinha, parafina, que era a faixinha com vela, né? Colocava o pé onde todo mundo colocava o pé lá. Covid. Covid não podia ter. Mas, então tinha muito isso, da fisioterapia passiva, deitadinho lá e quietinho. Então, não tinha muito. Tinha a parte do alongamento, que era a única coisa que tinha movimento. E mesmo assim, às vezes, o fisioterapeuta que segurava o pé do paciente. Então, hoje em dia, mudou muito isso. Sim. Hoje a gente briga por uma fisioterapia muito ativa. É. Então, às vezes, tirar o que ficou um pouquinho para trás, não que a gente não use o... E um pouco do pré, né? Também, assim, de você evitar Sim. qualquer tipo de lesão, Sim. assim. Sim, a gente fala, hoje é muito falado, né? De prevenção, de lesão, né? Mas eu acredito que hoje a gente tem, lógico, que a gente utiliza aparelho de eletro, claro, mas não é o primordial dentro da fisioterapia. A gente briga hoje por uma fisioterapia ativa. Ativa. Que a gente acredita que é ativo. Tudo a gente recupera ativamente. Então, não tem como um atleta se recuperar descansando. Eu não sei se fisiologicamente isso também te ajuda, assim. Sei lá, alguma coisa de célula, qualquer tipo ativo poderia aumentar a corrente sanguínea, sei lá. Sim, exatamente. Igual, vamos dar um exemplo de lesão muscular, que um atleta tem uma lesão muscular, que é uma lesão muito comum, qualquer atleta de qualquer esporte. Se você tem uma lesão muscular e você fica em repouso, então, entende? Então, a gente fala muito hoje, evidência científica, que a gente começa a ativar a musculatura no primeiro dia de lesão mesmo. Então, a gente, lógico, tudo com os cuidados, de acordo de atleta para atleta, mas a gente já começa a parte ativa. Usa a parte analgésica. Eu vou me dedurar um pouco. Tipo, a Carol falou aqui, às vezes... Ele vai falar que fez choquinho com o Lula. Calma, vou chegar nessa. Pior, a pessoa é pior ainda. Eu subestimei um pouco. Teve um dia que eu fui treinar, assim, e, cara, uma lesão muito besta. Eu tava há 7 dias pra eu ir viajar e jogar o Pan-Americano na Elis Caimã. E aí eu fui correndo uma bola, eu apoiei o dedo assim na parede e ele veio pra trás. Correr numa bola? Fui chegar numa bola. Ah, tá bom. Fui chegar numa bola e aí eu apoiei a mão na parede e esse dedo veio pra trás. Caraca. Então, assim, eu achava que tinha luxado, mas eu fiz questão de ir no hospital porque eu tava prestes a viajar. E o cara falou que eu tinha, acho que, rompido o ligamento do próprio dedo, assim. Eu falei, cara, como isso? Acontece. E aí eu tive que ficar com a tala e eu não respeitei o tempo que tinha que ficar com a tala. Coisas de atleta. Isso, eu falo exato. Que eu tenho 2 lados. Eu tenho o lado do atleta e tenho o lado da fisioterapeuta. Então, se você for ver o lado do atleta, eu também tiraria porque a gente quer jogar e achar que tudo vai melhorar com o tempo. E acaba melhorando. Se assim, vai ficar bom, eu vou te falar que já passou um tempo, eu ainda sinto a dor. Dependendo do movimento de hiperextensão, assim, eu sinto a dor. Exatamente. Agora, falando pelo lado da fisioterapia, quando você recupera... agora é bronca, né? Agora é bronca. Quando você segue direitinho, faz o protocolo certinho de tratamento, o resultado é melhor. O dedo, essa dorzinha que você está sentindo agora, talvez você não estaria sentindo mais, tivesse fortalecido, feito a parte anti-inflamatória e analgésica. Tá, eu sei, doutora. Certo? Beleza. Agora falando dessa parte do relaxamento, você falou do choquinho e da luz, eu vou dedurar a minha mãe. Não sei nem se ela tá assistindo, mas pelo amor de Deus. Mas assim, a minha mãe corre muito durante os fins de semana, assim, principalmente no sábado. Mas da última vez ela teve uma dor nas costas, foi no médico de convênio e, putz, às vezes a gente conhece médico de convênio, não dá aquela atenção que deveria, né? Então, o médico simplesmente fala, vai lá, faz 10 sessões de físio e tal. Aí a minha mãe foi e ela simplesmente adorou, porque ela vai lá, fica 1 hora fazendo choquinho e luzinha e ela relaxa durante 1 hora. Que legal. E agora, semana passada, ela fez questão de voltar e pegar mais um pedido pra fazer mais 10. Se eu falar que isso não acontece, eu vou estar mentindo. Mas sempre ela vai voltar com esses 20. Para um convênio que atende dessa forma por... como que eu posso dizer? Por volume. Então pode ser que aconteça isso. Só não vou dedurar o convênio, porque vai que eles metem o pé na minha mãe. Vai dar um processo também. Então, tipo... Eu nunca, graças a Deus, não tive que escolher esse tipo de trabalho. Então, onde eu trabalho, a gente não trata com volume, nenhum dos 2 trabalhos. Então, a gente trata com coerência e tudo. Então, tipo, usa o aparelho. O choquinho, todo mundo sabe, o TENS é um aparelho confortável, mas não é o aparelho que vai fazer... Melhorar tudo mesmo. Melhorar tudo, entendeu? Aí você falou, assim, os motivos que te fizeram ir pra fisioterapia. Mas eu acho que... nós atletas é difícil a gente desvincular o nome assim e ir para um outro ramo totalmente diferente. Eu acho que é muito difícil. Você dentro da fisioterapia, você tinha essa visão de trabalhar realmente com esporte de alto rendimento ou não? Então, como atleta, eu sempre quis trabalhar, vou ser bem sincero, no futebol feminino. No futebol feminino. Por ser escasso na modalidade, a estrutura. essa parte, a estrutura. Então, até hoje mesmo, mesmo não trabalhando agora... com o futebol feminino, trabalho hoje com o futebol masculino. Aonde você trabalha? Eu trabalho no Palmeiras.
Então, hoje... Não quis dizer nada, hein, pessoal? Pelo amor de Deus. Eu trabalho com o futsal masculino do Palmeiras, então é uma visão diferente, mas em 2017 eu trabalhei com o Audax, foi o meu primeiro time profissional feminino Osasco, de campo. né? Isso, o Osasco Audax. Então era muito, como que eu posso dizer, escasso até a forma de tratar. Então até hoje eu vejo meninos que jogam profissionalmente em times de ponta que não têm um apoio da fisioterapia e a parte médica. Então eu acabo tentando dar suporte por amizade, por entender o que acontecia, por eu já ter Que é passado por necessário isso. também, né? Exatamente. Entender a necessidade, porque é bem, como que eu posso dizer, bem pobre, vai. É escasso Sim, mesmo. é né? escasso. É bem pobre e eu acho que tem que melhorar cada dia mais. Eu vejo que está crescendo, mas eu vejo que a importância de ter uma pessoa, um atleta, que seja uma pessoa que conheça o esporte dentro para ajudar. Que a gente não tem só o lado do atleta, o lado profissional, que é a parte física, motora dele. A gente tem também a psicológica, a gente tem que entender os movimentos para a gente acabar tratando de forma correta. Então você ainda quer chegar nesse ponto. Exatamente. Que é trabalhar com futebol feminino. Sim, e que eu quero também chegar que o futebol feminino chegue junto, num patamar alto. Se não for igual ao masculino, que eu não gosto muito de comparação, mas que seja pelo menos parecido. Eu acho que a gente merece pelo tanto que a gente batalha, tanto fora de campo, na parte da fisioterapia, da parte médica, que é difícil, tanto as atletas. Então, hoje em dia, tá bem melhor do que a época que eu joguei profissional, tá bem mais valorizado, Sim. mas ainda tá baixo. Bem longe do masculino, da realidade do masculino. Eu vou entrar no assunto polêmico, então. Eita, vamos lá. Eu já tive, principalmente por ser mulher e ser atleta também, eu já tive muitas discussões em relação a isso, a visibilidade do esporte masculino e esporte feminino. E claro, por ser mulher, eu fico com aquela... Cara, eu queria que fosse igual. Mas, por espectadora, eu também tenho um lado que, às vezes, eu prefiro assistir homem do que assistir mulher. Então, querendo ou não, as marcas que vão patrocinar, fazer um marketing, eles preferem quem vai ter mais visibilidade, que é o homem Que tem hoje. retorno, né? Que tem retorno. Qual que é a sua visão quanto a isso? Então, em preferência de ver o futebol, se eu falar que eu gosto muito de futebol, mas eu não tenho o costume de assistir muitos jogos. Então, às vezes, eu acabo assistindo mais o feminino por ter contato de pessoas amigas que estão jogando e eu vá assistir, do que assistir na televisão. Entendi. Mas acontece muito isso, igual você falou. Patrocinador vai ver o que dá mais visibilidade. Sim, ele não tem tá retorno, nem aí. entendeu? Não tem muito essa coisa de igualdade. Se fosse o feminino, ele ia estar no feminino, né? Exatamente. Então, eu demorei um tempo pra... Entender. Pra entender, não, mas pra aceitar, pra engolir isso, sabe? Mas se você for ver, tem alguns esportes que o feminino é predominante. Por Exato. exemplo, a ginástica. Sim. A ginástica é muito mais predominante feminina. E ela tem mais incentivo, ela tem mais patrocínio, ela tem... Então, assim, por um lado a gente fica com aquele negócio, eu queria que o feminino fosse igual em alguns outros esportes, mas o feminino é melhor em outros que a gente não fala também. Exatamente. Igual quando a gente fala de um balé, então a gente vê mais como um esporte feminino. Isso. E não é assim. A mesma coisa o futebol. A gente vê o futebol como esporte masculino. Então, pra gente que vem do futebol, isso é muito difícil. É muito difícil a aceitação. Muitas vezes tem até atrito em relação, igual você falou, patrocínio. Sim. Porque um time, vamos supor, o time do Corinthians patrocina o masculino, mas o feminino não patrocina o mesmo patrocinador. Sim. Então a gente fica, às vezes, perguntando por que um pouquinho a mais, que se ajudasse, não ajudaria o feminino também? Sim. Não seria viável para eles? Eu Até que ponto? vou fazer uma pergunta também indelicada, eu acho que é um pouquinho indelicada, mas falando, qual que é o salário de uma jogadora, vamos dizer assim, então, do clube que você trabalha, do Palmeiras hoje? Qual que é o salário de uma jogadora dessa? Médio, né? Bom, médio. é Porque uma tem média. algumas que tem, ganham mais. com algumas... certeza. Hoje em dia eu não sei ao certo como que tá o mercado em relação a valores, mas o que eu escuto, o que algumas pessoas que eu tenho contato falam, varia de 5 a 10 mil no máximo. Tá. Um jogador da base do masculino já joga isso. Então, já ganha isso, na verdade. Um feminino profissional ganhar isso, eu acho complicado. Não que são todos que ganham somente isso, que também, na verdade não é nem só, porque na minha época, quem dera se fosse isso aí. Tava ótimo. Não era. Mas eles não faziam igual eles faziam com a gente, assim, porque às vezes o cara quer me chamar pra um evento de squash, aí ele simplesmente fala assim pra mim. Falou, cola aí, eu te pago o churrasco. Então. O squash é triste, viu? No squash Mas é acontece triste. no futebol também.
Acontece no futebol. Vamos jogar, o que você... eu dou o ônibus pra você ir. Ah, tá. Acontece. Infelizmente ainda acontece. No profissional eu não sei dizer. Mas eu acredito que times profissionais que tem um custo-benefício, um patrocínio menor, pode ser que aconteça. Às vezes o jogador tem que tirar do próprio salário. A gente vê o Cruzeiro. O Cruzeiro é um time que perdeu muitos jogadores, um time de Minas. Perdeu muitos jogadores. Muitos jogadores abriram mão do salário, de ganhar o que recebia, para se manter no clube. Então, às vezes, até ajudando com o salário a reerguer o clube, por gostar de estar no clube. Sim, então, por acontece muito isso. amor, né? Exatamente. Isso acontece também. Jogar de graça, Sim. já aconteceu comigo. De jogar por amor mesmo, já aconteceu. Isso é muito... A gente veio junta, né, eu e a Ká, e a gente veio falando no carro. Esportista no Brasil tem que ser muito guerreiro. O cara que chega lá porque, assim, não tem incentivo, não tem salário. Complicado. É muito amor, é muito amor. Não, mas é isso que nos motivou realmente a abrir esse podcast, assim. É exatamente abrir portas para todos os esportes, falar da mesma língua mesmo. Que eu acho que, vou repetir, o que fica são as vivências mesmo, as experiências e coisas que a gente ama realmente. Eu acho que, falando de amor, de onde surgiu esse amor pelo futebol aí? Poxa vida, amor pelo futebol. Como eu vou explicar isso, né? Eu acho que eu tenho um primo, que é considerado como se fosse meu irmão, ele começou a jogar. Então a gente sempre ia pro clube. A minha irmã, a mais velha, só tem uma irmã, a mais velha. Qual que é o nome dela? É a Tamara. Tamara. Ela começou a jogar, ia pro clube, em Ouro Preto, na minha família toda de Minas. Ela ia pro clube jogar e eu ia também. Menorzinha ia, sempre jogava no time menorzinho. E ela começou a jogar como hobby. Não que ela quisesse jogar profissional. Nunca pensou, pelo que eu via. E não levava jeito também pra se jogar profissional. Ela gostava... Se estiver assistindo aí, comenta aqui. Pode xingar sua irmã. O pior é que ela vai concordar comigo. Vai concordar, porque... De verdade, não dava muito. Ela é mais... Como que eu posso... Se você quiser. Obrigado. À vontade, tá? Ótimo. Então, ela meio que eu ia com ela. Então, começou ali. Então, eu assistia muito na Rede TV, eu lembro, como se fosse hoje. Passava o futebol feminino já na Rede TV. Depois tinha aquelas missas, coisas da igreja lá. E sempre passava, sábado de manhã. Então, eu sentava no sofá e colocava pra assistir. Então, eu ficava até brincando. Falei, puta, um dia eu vou estar lá também jogar. Não, a minha mãe falava, não, menina, não vai não. Ficar aqui perto da mãe. Tá. Então foi indo, brincando. Então começou no clube. Achei que era um hobby também. Só que eu tive pessoas que começaram a acreditar no meu potencial. Um deles foi meu primeiro treinador. É o Marco Antônio. Ele ainda mora lá. Cuida ainda de muitos times lá, feminino. Sempre apostou no feminino. E foi ele que começou a despertar isso em mim também. Ele me chamava de garotinha, ele falava, garotinha, você tem futuro, continua. E eu sou canhota. Quantos anos? Isso com 14 anos. Ele falava assim, garotinha, vai, canhota, você tem futuro, vai. Lá eu era a 10 dele, era a queridinha dele. 10 e faixa? 10 e faixa. Ô, louco. Tá vendo só? Hoje eu não gosto mais da 10, eu gosto da 7. A 10 é a Cássia. Mas você já me entendeu mais ou menos um pouco. O 7 é um número significativo pra mim. Então. Cássia tá assistindo a gente aqui, já comentou. Manda um beijo aí pra ela. Cá, um beijo. Essa é a nossa capitã do Corinthians. Ah, da hora. Ela é. Então, tipo, pra mim começou desde aí. Desde pequenininha, pessoas começaram a acreditar em mim. A prefeitura de Ouro Preto começou a acreditar em mim. Então, a partir daí eu falei, será? Então, eu tive a oportunidade de fazer um teste no Atlético Mineiro, com 15 anos, onde a prefeitura me levou. E eu passei no teste. Aí começou um sonho, na verdade. Então eu falava, não, a minha família sempre me incentivou, independente de qualquer coisa. A única coisa que eles sempre puxaram minha orelha é, ou você estuda junto, ou tchau futebol. Eles foram bem claros comigo desde nova. Então meu pai e minha mãe sempre foi bem claro. O futebol pode ir tranquilo. Pelo menos o colégio, é isso que eles falavam. Isso, colégio, mas até mesmo na época de faculdade. Então eles sempre incentivaram que eu mantesse os dois. Não importavam que eu estava no esporte, mas eu teria que estudar junto. Você começou a faculdade logo depois do colégio ou não? Então, eu demorei 1 ano. Foi pouquinho. Foi pouquinho, E eu tinha bolsa na época também pela faculdade, então acabou que eu acabei emendando. Mas eu sempre... Aproveitando também, Sim, né? Eu ganhei. Quando eu mudei para o Atlético Mineiro, com 15 anos, para 16, estudava na época no Colégio Federal, que chamava Cefet. E eu acabei ganhando uma bolsa no Colégio Tiradentes, que é o colégio militar em Belo Horizonte, por conta do futebol. Então eu ganhei e mesmo assim continuei estudando, jogando no Atlético Mineiro. Tinha outras meninas que estudavam nesse colégio, eu também comecei a estudar.
Em 2008, eu vim me aventurar em São Paulo. Nossa. E nunca mais voltei. Com 17 anos, eu já vim para São Paulo. Sozinha. Sozinha. Que loucura. O meu pai me acompanhou, ficou umas semanas comigo até a adaptação, quando eu vim jogar no Palmeiras, 2008. Então ele ficou comigo para cuidar até da documentação das coisas, que precisa da autorização, por eu ser... que eu era menor na época. Sim. Isso, então precisava da autorização. Mas falar que foi fácil, largar a casa, quentinha, comida da mamãe, não foi. Mas eu pensei que a partir dali eu poderia ter uma coisa melhor para mim e para eles também. Que era concretizando um sonho, literalmente, assim? Exatamente. Concretizando um sonho, porque antes eu via só da TV. A Rede TV depois da missa. Rede TV depois da missa. Eu via lá passando, eu falava, será que um dia eu também vou? Então, depois me ver jogando na Rede TV também, em jogos gravados, ver a minha família assistindo. Então, tipo, aquilo que era antes, eu só olhava, eu tava me vendo jogar. Então, eu tive a sorte de ter passado por clubes grandes. Então, a maioria dos jogos eram televisionados. Não tinha hoje, igual hoje, na Band e tal, mas era depois da missa, né? Todo mundo queria assistir, podia ligar depois da missa que tava passando. Todo sábado de manhã. E isso foi sempre futebol de campo? Futebol de campo. Em 2015, isso, no Osasco foi futsal. Tá. Foi o único ano que eu joguei futsal. É totalmente diferente, né? Futebol de campo e futsal. Eu, por exemplo, assim, jogo futebol. Óbvio que agora a profissão não me permite, assim, mas o máximo que eu joguei foi o society. Eu não sei como eu ficaria dentro de um campo, sabe? Sério, se eu ficaria perdido ou não? É um pouco diferente. Quando eu acredito que uma pessoa que vem do salão pro campo, ela tem uma adaptação melhor. Quando eu voltei jogando o campo no salão, era bem diferente. Porque a pisada era diferente de bola, então o tamanho da bola, o tamanho da quadra. Então eu estranhei um pouco quando eu saí do campo para ir pro salão. Tá. Mas quando depois do salão eu voltei a jogar campo. Aí é mais... Eu achei mais tranquilo. É porque não sei, eu tô totalmente de fora, eu sou péssima no futebol, qualquer habilidade com o pé não é comigo, mas olhando assim, eles exigem habilidades diferentes, né? Porque o futsal é muito rápido, eu acho que o entrosamento do time tem que estar perfeito. No campo também, mas é mais espaçado, né? Eu acho que... O que acontece? O problema é que no salão, o tempo inteiro você tá ativo. Sim. Não tem como você ficar paradinho lá atrás enquanto três estão jogando. Você precisa participar ativamente o tempo inteiro. Sim. No campo, não. Enquanto a bola tá do lado direito, o lado esquerdo tá indo um trotezinho, tá caminhando, o goleiro tá parado. Sim. Então, é mais dinâmico o futsal. Então, ele é mais rápido, usa mais agilidade do esforço físico, da potência muscular. O campo, por mais que use todas essas capacidades, o que acontece? Você acaba tendo um momento off. Dá pra respirar, dá pra beber água no cantinho, no salão não dá. Se você beber água, faltando na quadra. Então não dá esse tempo. E a diferença do salão do campo também, o salão você cansou, você sai. Troca, não tem problema. No campo não, cansou, trocou, já era, você não volta mais. Entendeu? E vem agora o futsal no meio desses dois. Que o futsal também, o campo é um pouco maior. Futsal é society. É um society maior. Ah, ele é maior. E mais organizado, o futsal. Tá. Então é uma quadra um pouco maior do que o society. Não é essa pelada de domingo que a gente vê, não. Não. Society é pelada. Futsal não. Futsal tá vendo uma coisa mais organizadinha, vai. Quais são as principais diferenças do society e futsal? Então, as regras, principalmente as regras. Tá. É porque society, na verdade, não se tem numa federação de society, na verdade, entendeu? Então, o futsal já tá se criando uma federação. Tá, entendi. Então, as regras também são diferentes. O escanteio com a mão, com o pé. Então, difere também de alguns. A gente joga, por exemplo, a Copa Playball, onde o lateral é com a mão, vai. Tá. Agora, na Futsal Brasil, onde a gente joga as ligas, o escanteio é com o pé. Tá. Então, muda. E o que acontece? No Society, se empatar, ou é prorrogação ou é pênalti. No Futsal, a gente tem o shootout. Que é onde sai dos 7 metros ou alguma coisa Isso, sai assim? dali, você tem 5 segundos para poder fazer a finalização. Então, é diferente também em relação a isso. Entendi. E eu acho que futsal é mais competitivo. Tem equipes mais estruturadas. Entendi. Eu acredito que seja nisso. E dos três, qual que te brilha mais os olhos? Então, hoje em dia... Fala hoje e antigamente. Hoje em dia, o futsal por conta de eu conseguir conciliar com o meu trabalho. Não tem que ter tantas viagens em meio ao turno de trabalho. Mas antes o campo.
O campo é o que eu gostava mais de jogar, onde eu me sentia mais à vontade. Então, jogar no meio de campo, eu acho que todo mundo fala, nossa, tão pequenininha jogando no meio de campo tão grande. E eu Quanto você gostava. tem de altura? 1,59,5. Quando eu calço o tênis, fica 60, vai. Mas é isso, eu prefiro o campo mesmo. Por ser baixinha, todo mundo falava, nossa, mas você joga no meio do campo, você é baixinha. Mas eu saltava bastante, gente, acredite. E esse sonho aí, vamos falar do sonho de profissional aí. Então você veio pro Palmeiras, veio pra São Paulo, ficou aí quanto tempo? E aí você teve alguma outra negociação também? Sim, 2008 foi meu primeiro clube aqui em São Paulo, foi no Palmeiras. E desde então eu não repeti nenhum ano no mesmo clube. Fui abrindo outras portas, por isso que eu falo, eu sou muito grata, que eu tive a oportunidade de rodar São Paulo bastante. Então, em 2009 eu fui para São José do Rio Preto, jogar no América do Rio Preto. 2010 eu voltei para São Paulo, para a capital, vim jogar no Corinthians. Aí joguei Corinthians e joguei no São Caetano. 2011 eu voltei para Minas, de novo jogando Atlético Mineiro. Voltei para minhas origens. Para as raízes, para as raízes. Joguei 2011 e 12. Foi o único clube que eu repeti o ano, mas é porque a competição pegava metade do ano, que era a Copa do Brasil. Então eu queria jogar a Copa do Brasil. Então eu voltei por conta disso, para jogar a Copa do Brasil. Porque dentro das minhas metas, eu queria jogar todos os campeonatos de São Paulo e do Brasil. Então, jogar o Brasileiro, jogar a Copa do Brasil, jogar o Paulista, jogar o Mineiro. Eu só não joguei o Carioca. Tipo, de todos, assim, lógico, os campeonatos do Rio Grande do Sul também não, mas dentro de São Paulo eu joguei todos os campeonatos. Então essa é uma meta minha também. Que essa ponte Rio-São Paulo também, vamos falar, até mesmo na mídia, assim, é muito mais exposta do que qualquer outra, né? Então, é muito mais fácil ter essas transações. Hoje em dia não, porque tem um monte de clube de camisa, mas antigamente não tinha tanto clube de camisa. No Rio, se eu me recordo, tinha o Flamengo e o Vasco, que era a Marinha na época. Então, antigamente tinha muito clube vinculado à cidade. Então, São José, não era um time São José era camisa. Era a cidade, entendeu? Então, tinha poucos times de camisa. Os que tinha, eu tive a maioria a honra de jogar. A falta de visibilidade me remete até uma lembrança antiga, assim, que você vê muita gente do Nordeste, por não ter os times do Nordeste passando na TV, eles torciam para os times do Rio, torciam para o time de São Paulo. Exatamente. Pra você ver, se você for andar no Nordeste, a maioria é flamenguista. Sim. Então, como mais tem um time aqui do esporte, tem o Náutico, tem... Por que não torce? Porque, igual você falou, não tem visibilidade, não tem torcida grande. Não, pra e a falar, época era boa, sei lá, o Zico jogava, esses caras pois assim. Então... todo mundo chama atenção. E não tem jeito. O Flamengo, o Corinthians, tem torcidas grandes. E isso chama a atenção do jogador de futebol. Pegar um estádio lotado. Não tem coisa melhor, gente, que jogar no estádio lotado. Tive muito prazer de jogar, de ver sua família na arquibancada, de ver pessoas gritando com uma camisa, uma pessoa que nunca te viu, gritando o seu nome. Você tem uma ideia, assim, do maior público que você já jogou? Maior público, eu acredito que tenha sido no Mineiro. Foi em Patinga, final do Mineiro contra o Patinga, lá no Patingão. Mais ou menos ideia, quantidade? Tinha umas 15 mil pessoas. Caraca, é muita coisa. É muita coisa. Que legal. Pessoas que eu conhecia, não. Mas tinha torcida, pessoas... Pessoal. Porque era aberto, o feminino é raro cobrar a portaria, né? Porque já era uma coisa que não tinha tanto incentivo. Se você cobrasse, que não ia mesmo. Ia a família só, que ia torcer pela gente. Então, quando abre o portão, vai todo mundo. Cachorro, mendigo, vizinho. Vai todo mundo, vai curioso, vai um monte de gente. Então, quantas pessoas a mais fosse pra gente, tava ótimo. O pessoal que saiu da missa. É verdade. Mas no Paulista eu não me lembro de ter um público tão grande assim. Acho que nunca joguei no Paulista com um estádio lotado. Hoje em dia até lota um pouquinho mais com as torcidas, mas nada ainda perto do masculino, né? Sim, sim. Mas eu espero que ainda eu possa estar numa arquibancada vendo o estádio cheio. Estádio cheio com o futebol feminino. E pagando pra entrar. E que esse dinheiro, mais importante, que esse dinheiro volte pro futebol feminino, viu? Exatamente. Que é muito importante isso. Então, eu acho que fiquei muito feliz na Copa do Mundo de ver a seleção jogando feminina e o ginásio e o estádio lotado. Sim. Eu acho que foi a primeira vez Pagante. que eu vi a seleção. Foram lá torcer para as meninas da seleção. Eu não tive a oportunidade de ir, mas é o que eu falo. Só de você ver o que você plantou, eu falo que cada pessoa que jogou antigamente está vendo as coisas agora, plantou uma sementinha que hoje está dando árvores, vai. Então, eu acho isso muito importante. As pequenas sementinhas onde a gente foi plantando, hoje estão colhendo. O perrengue que você passou. Exatamente. Que ainda algumas meninas, alguns times, igual você falou, que não tenha tanta estrutura,
que disputam a Série A1 do brasileiro, às vezes a Série A2, não tem tanta estrutura, mas faz tudo o que pode para poder participar, para ver se tem uma visibilidade maior. Sim. Então ainda tem times de futebol que ainda são muito pouco valorizados e pouco vistos. Sim, graças a Deus a gente teve aí uma seleção brasileira de futebol que estourou. Todo mundo sabe quem que é a Marta, então, assim... isso ajudou muito também, né? Porque Sim. aqui no Brasil parece que a gente só valoriza quem é campeão mundial, ganhou uma medalha de ouro, tipo o Zanetti. Ninguém sabia quem que era, agora o pessoal Todo mundo gosta. sabe que é o moço da argola. Todo mundo sabe quem é. Então, graças a Deus aconteceu isso e tá trazendo mais visibilidade pro feminino, né? Sim, com certeza. Eu acho que o nome Marta pesa no mundo inteiro hoje. Então ela Não carrega... tem como não pesar. A gente tá falando, Não tem sinceramente, jeito, a melhor pessoa que a gente já viu jogar futebol feminino. Exatamente. E eu falo que é importante também o quê? A Marta ter sucessoras. Que outras pessoas possam ser... A gente possa ter mais Martas, entende? Que possam tentar valorizar mais o futebol feminino. Levar o nome do futebol feminino do Brasil para fora do Brasil. E você acha que o Brasil caminha para isso? Eu acho que sim. Eu acho que as pessoas que estão à frente do futebol feminino hoje estão tentando fazer isso de forma correta. A seleção brasileira hoje tem milhares de jogadoras capacitadas que podem sim substituir uma Marta, uma Formiga. Então eu acho que dá para representar. Se a Formiga parar, né? Se a Formiga parar, porque cara, quantos anos ela tem? Eu não tenho ideia, mas cara, eu acho que ela tá com 45, 40. Um negócio assim. Ela tá no PSG, acho. Mas, gente, de verdade, ela tá no PSG. É um fenômeno jogando. Sim. Entendeu? Aí vamos falar, se a gente for falar de comparação, tem algum jogador masculino com essa idade que joga igual a Formiga? Não tem. Não tem. Entende? O máximo que eu vi perto foi o Zé Roberto. Zé Roberto, verdade, que cuidou da parte física, mas, ela é falada no mundo inteiro também, a Formiga. Sim. É conhecida no mundo inteiro. Sim. Então, hoje a gente tem outros atletas que estão se destacando fora do Brasil. A gente tem a Érica do Corinthians, que já passou por time fora do Brasil também. Ela é muito falada também, comentada. Então, hoje a gente tem atletas, tem a Andressinha, tem a Bia Zanerato, a gente tem outros atletas que estão na mídia hoje e estão desenvolvendo um bom trabalho, tanto no Brasil e tanto fora do Brasil. Então, eu acredito que o Brasil está no caminho certo. Mas ainda falta a nossa medalha olímpica. Isso aí, ela vai vir. Ela vai vir. Assim, fica claro pra gente, não sei se você quer falar alguma coisa, cara. Não, eu só ia falar aqui que tua irmã tá comentando. Ela te deu razão que futebol era pra você mesmo, não era pra ela. E ela comentou aqui também de público que teve a final do Atlético, a abertura. Vocês jogaram para um público enorme. Verdade, boa lembrança. Quando a gente foi jogar, eles fizeram uma preliminar, eu no branco, foi lotado, verdade. Olha pra você ver, eu não lembrava disso. E foi bem cheio mesmo. Você a lembra cidade o público, de Ouro Branco. Não lembro a quantidade, mas dessa vez tava maior até que em Ipatinga, no Mineiro, na final do Mineiro. Então mais de 15 mil aí mesmo. Tinha muita gente mesmo, bem lembrado. E como que fica o coração, assim, sabendo que tem essa quantidade de gente? Você já sabia antes de começar o jogo que ia ter essa quantidade de gente? Não, na hora que a gente foi pro aquecimento. Nossa. E sabe o que é pior? É porque na época que a gente jogava no Atlético Mineiro, a gente usava uniforme do masculino. Não. Então pensa o tamanho da roupa. Era complicado. Nossa, era que grande. tristeza. Um P, eu acho que o short ficava no meu joelho pra baixo. Com umas 3 dobras. Então mas a gente tava feliz, porque a gente tinha uniforme profissional. Tava feliz, coisa que hoje em dia, graças a Deus, não tem. O feminino tem seu uniforme, o masculino tem seu uniforme. Mas é uma coisa que, aquilo deixava a gente meio... Porque todo mundo que olhava falava, tá meio estranho, né? A menina tá de bermudão ali. Então, tipo, já era um preconceito. Com outros olhos. E até a gente mesmo não gostava. E atrapalhava pra jogar. Sim. Mas ou era aquele ou era nenhum. Então era melhor aquele grande, dobrado. Mas o 5 sentimento vezes. é gostoso de você ter um uniforme, né? Exatamente. Uma camisa profissional. A mesma que eles estão usando. Por mais que sempre, antigamente, era o uniforme que o masculino não jogava mais, dava pra gente. Tem uma passagem muito besta pra mim no squash, assim. A Carol jogou juvenil também comigo. E a gente nunca teve um uniforme. A gente sempre foi obrigado a pagar. Então, ia a seleção brasileira juvenil representar o sul-americano. No Pan-Americano, a gente não tinha uniforme. E aí, graças a Deus, a maioria assim é de classe média pra alta. Então, a gente podia pagar pra isso. Eu já fiz muita rifa pra viajar, enfim. Aí, teve um dia que a gente foi pra Colômbia. E a gente teve a brilhante ideia de passar no shopping e pegar no outlet. Tipo, vamos comprar um uniforme todo mundo igual? Igual. Cara, o sentimento de quanto a gente tava... Fica uniforme arrumadinho, você olha todo mundo cara, bonitinho. era um sentimento maravilhoso. Exatamente. Então você vê
É o que eu falei, chama torcedor. Por mais que o cara não torça pro Atlético feminino, ele tava ali Ele torcendo reconhece. pelo Atlético. É. Entendeu? Ó, tá um Atlético e na época era contra o Santos, era a Cereza da Vila, que era o melhor time do futebol feminino na época. Tinha as melhores jogadoras. Tinha uma estrutura invejável. Então, tipo, e mesmo assim ela tinha os uniformes dela, mas O uniforme era ainda. P, feminino. Feminino, era ainda masculino também o uniforme. Bem diferente do que é hoje, entende? Hoje vende no site camisa das meninas. Antigamente, a camisa que vinha era deles, que eles não usavam mais mesmo, não era novo. Então, Era quando usado. usado. E nesse jogo de Ouro Branco, que foi uma abertura da cidade, eu acho que foi uma inauguração do estádio da cidade. Foi uma coisa assim, chamou o Santos como convidado e a gente que era de Minas. Então a gente tirou o uniforme do plástico. Tipo, puta, jogando com uniforme novo, sabe? Entendeu? Dá uma sensação diferente. Então aí você sai no aquecimento lotado. Você não sabe nem quem são, as pessoas não sabem nem seu nome. Vai, menina do Galo, é assim. Entendeu? Porque não sabiam o nosso nome. Então, na hora que a gente ouvia falar nosso nome lá no microfone para se apresentar na hora do hino, parecia coisa de outro mundo. Que era uma coisa simples. Que hoje é simples dentro do futebol. Mas pra gente era coisa do outro mundo. Então, é diferente. Você vestir pesa. Dá um pouquinho de responsabilidade, está representando uma entidade. Sim. Do que você jogar com o uniforme que você comprou. É diferente. Uhum. Que a gente tem uma cobrança por trás disso também da torcida. Por mais que eles não torçam pelo feminino, a gente tem uma cobrança porque a gente está vestindo uma camisa de um time. Entendeu? É outro peso, eu acho. Outro peso. Com certeza. Eu vejo pelo São José do Rio Preto, que a gente jogava pela prefeitura, tinha a camisa do América, tinha o símbolo do América também, era só o jogo de uniforme, a gente não tinha uma cobrança de torcida, que nem tinha torcida. É um time que não tinha torcida. Agora, se jogar com o Palmeiras, uma final Santos e Palmeiras, tá todo mundo lá. E dentro do vestiário, como é que era dentro do vestiário, assim? Porque a impressão que fica, a gente falou bastante do investimento, hoje a gente tem um investimento maior, mas o que me deixa, quando eu vejo o futebol feminino, o que me deixa claro pra mim é que, tipo, o senso de comunidade de vocês é muito maior. Você falou igual, tipo, eu plantei a sementinha. Sim. Eu me sacrifiquei pra que essas de hoje pudessem Exato. estar jogando da forma que elas estão jogando. O que a gente escuta, assim, muito de fora de futebol, principalmente do masculino, é que, tipo, tem muito jogador que tá a fim de boicotar técnico, tá a fim de boicotar jogador, sabe? Essas historinhas, assim, bestas. Acontece. Que mulher em si, pelo amor de Deus, esse é um pensamento machista, mas mulher é tida como fofoqueira, que faz picuinha e etc, etc. Eu queria saber se esse senso de comunidade, ele prevalece. Porque pra mim isso eu acho lindo. E me parece que vocês têm esse senso muito, claro. Então, o que acontece? Dentro do vestiário feminino, eu acho muito difícil, hoje em dia, o feminino, antes também, derrubar treinador. Eu acho que a gente sempre foi muito unido. Eu não digo nem treinador, assim, eu digo o respeito pela próxima. Ah, sim, com Tipo, certeza. parece que você se doa pelo time real, assim, não é que você então. vai fazer uma picuinha com qualquer pessoa. Acontece, é o que eu falo. No feminino sempre tem. No feminino, masculino tem a picuinha, tem um não gosta de você. Tem. Isso sempre tem. Qualquer esporte que a gente for olhar, vai ter. Só que eu acho que o futebol feminino tem uma vantagem bem diferente do masculino. É igual você falou, de se juntar. A gente joga, às vezes, uma pela outra, porque a gente sabe o quanto é difícil juntar pra estar ali. Pra ter o pouco que a gente tem já é muito difícil. Imagina se for uma jogar contra a outra, entendeu? Então, acho que a união do feminino, eu acho que ela prevalece mais do que no masculino. Hoje em dia, tem algumas jogadoras vaidosas que ainda tem esse... Falam mimimi pra lá? Tem. Mas é muito menor do que no futebol masculino, com certeza. Eu acho que o feminino é mais unido. Eu acho isso. Nunca presenciei dentro de vestiário briga de pré-jogo que pudesse, não gosto de você. Poderia, muitas vezes, não conversar fora do campo. Mas dentro da quadra, uma dava carrinho. Os 90 minutos estavam juntos. Isso. Perdia a bola, a outra estava ali, que xingasse, que brigasse fora do vestiário. Mas dentro do campo, uma corria pela outra. Eu acho que no futebol masculino, às vezes, isso não acontece. Principalmente nos times profissionais. A gente vê ainda a vaidade de alguns. E isso é ruim. A vaidade que eles falam é porque foi muito difícil chegar lá. Essa é real. Acho que pra todo mundo, né? Acontece. Então o cara não quer tirar a fatia do bolo dele. Exatamente. Né? É igual a gente vê a substituição. Às vezes chama um jogador do profissional, ele fala não quer sair. O treinador tá chamando, querendo ou não, o treinador é a autoridade ali. Sim. E ele reclama, briga com o treinador. Quantas vezes?
A gente já viu o jogador xingando o técnico porque não queria sair. Lógico que a gente do feminino também não quer sair. Ninguém quer sair. Mas ninguém nunca quer sair. Quando chama, ninguém nunca quer sair. Mas eu acho que o respeito. Eu acho que anda muito junto, o futebol feminino tem crescido por conta disso. De respeitar quem tá ali, dando o comando. Não que é sempre. Não, mas acontece em qualquer esporte. Acontece. Antes da gente começar o próximo assunto, só vou dar um oi pra todo mundo que tá aí assistindo. A gente tem uma meta de seguidores aqui na Twitch. A gente tem uma meta de 50 e agora estamos com 28. Então, se você não começou a seguir ainda o canal, segue aí. Day Off tá toda quarta-feira, às 7 horas da noite, ao vivo aqui na Twitch, gravado lá no YouTube. Então a gente espera vocês, não só hoje, pra quem é amigo e conhecido da Cá, mas que siga, porque a gente sempre tá nesse papo bem descontraído com vários esportistas aqui. Tá bom? E falando até um pouco desse assunto, assim, cara, vai lá conferir no YouTube. A gente tá com os cortes também muito legais, assim, das outras entrevistas que a gente fez. A gente entrevistou o Guimelo do Squash, entrevistou um cara mais ou menos aí do futsal, aí, chamado Fernando e tal. Mas vale a pena conferir, tem uns cortes legais pra quem não quer assistir a entrevista inteira. E mesmo assim, a entrevista tá muito legal dentro de 1 hora. E espero que vocês curtam. Estamos no Spotify também, no Instagram. Então, cara, só corre lá e dá essa força. Estamos aqui pelo esporte. Essa é real. Isso aí. Cá, vamos um pouco então pra seleção. Seleção foi só no futsal, certo? Exatamente. Eu tive uma oportunidade de uma pré-convocação quando eu estava no Sub-20, mas teve os cortes e o meu nome foi cortado. Eu até cheguei a treinar tudo para poder viajar e não aconteceu. A seleção veio em 2018, recentemente agora, no futsal. Então a gente estava jogando a liga, onde eu me taquei na liga e eu tive a felicidade de ser convocada. Que legal. Então a gente foi para Porto Alegre jogar o Campeonato Mundial. Então a gente conseguiu ser campeão dentro do Brasil. Então foi 2008, em dezembro de 2018, perdão. E como que é o futsal assim no mundo? Ele já é bem desenvolvido? Ele começou aqui no Brasil, para falar a verdade, assim, eu sou bem leiga assim de futsal. Sim, ele começou no Brasil. O que acontece? Os jogadores que pararam de jogar, né? O Marcelinho Carioca começou a jogar. E antes agora já mudou um pouco as regras de como era o futsal antes. Nem era tão bem visto como é hoje. Mas tinha times, mas não era tão divulgado. Era um society ainda. Ah, quem tá jogando? Tô jogando society. Tá. Então hoje a federação de futsal mudou um pouquinho. Então hoje tem times de camisa no futsal. Então tem o Corinthians, tem o Grêmio, tem o Curitiba, então tem o Flamengo. Então já virou um esporte que a gente fala mais praticado no Brasil, de armador. Então hoje está muito divulgado. E tem muitos times, tanto masculino e feminino. Então consegue fazer uma etapa sul, uma etapa sudeste, uma nordeste e acaba juntando na liga. Então tem uma liga nacional, tem a Liga das Américas, tem a Copa do Brasil. Tem muitos campeonatos. Então, isso deu um boom, na verdade, de 2018 para cá. Então, quando eu fui convocada, era Condors. Eu jogava pelo Condors, que não era nem time de federação. Era um time que o Chicão, nosso diretor hoje, era o time dele que jogava os campeonatos de society. Então, ele acabou investindo e a gente conseguiu a vaga na liga. Que legal. Então, foi através de um convite que eles entraram na liga. E a gente foi bem na liga por ser um time montado. Não era um time que treinava e foi pro campeonato igual os outros times do Sul, que já era bem forte o futsal no Sul. Então, essa cultura veio para São Paulo recentemente. Então, eu consegui, quando estava iniciando, ser convocada. Hoje já tá um boom. Já teve outras convocações, que outras meninas do time acabou indo. Mas hoje é muito falado. Se você, então, jogar a Federação Futsal Brasil, tem vários times inscritos de camisa mesmo. Vasco, Flamengo, Corinthians. Falando desse profissionalismo, assim, o quanto vocês levam agora a rotina a sério? Porque você tem a sua profissão e você falou que o futsal realmente ele te permite ter a sua profissão e também jogar o futebol, matar a saudade, vamos falar a verdade. Como vocês se preparam para essas competições? Vocês têm treinos semanais? Como é que funciona? Então, antes da pandemia, a gente tinha geralmente um treino que era às quartas-feiras. A gente se encontrava à noite e treinava. E a gente tinha jogos, geralmente sábado e domingo, pela Copa Playball, que também acaba sendo uma forma de preparação. E cada a gente tinha um preparador físico, tem ainda, que é o Johnny. Ele acabava passando treino pra gente fazer durante a semana, cada um dentro do seu tempo de trabalho.
Então, alguns que trabalhavam na academia tiravam um tempinho para treinar o que ele passava para a gente na academia. Então, a gente sempre procurou manter a parte física fora do eixo de campo mesmo, porque não dava por conta do trabalho. E a reunião era somente campo mesmo? Isso. Então, na hora que a gente chegava na quarta-feira, a gente resolvia as coisas de campo. Então, não ficava tão focado na parte física, porque a gente já estava treinando a parte física por fora. Então, a gente ia mais pro tático, com o preto, o técnico, para poder treinar e acertar para os jogos. Era meio que isso. Qual que é a posição que você joga? Eu jogo de meia armadura. Meia armadura. Isso. Jogo no meio. Cara, tava vindo pra cá também, eu dei carona pro amigo meu e ele... Cara, ele falou um negócio bem interessante, eu vou te perguntar, assim, Camila. Ele falou, cara, pergunta pra ela o que te agrada dentro do futebol. Tipo, você prefere... que nem teve aquele jogador que faleceu, o Denner, que ele falava que o drible é mais bonito que o gol. O que pra você é o mais bonito do futebol? Você dar um passe pra gol, você, sei lá, pegar uma bike, sei lá, um voleio, não sei. Então, pra mim, eu vou puxar um pouquinho a sardinha pro meu lado. A parte mais bonita do futebol que eu, desde sempre, batedora de falta. Batedora de falta? Sou batedora de falta. Cara, tem um amigo meu, não sei quem que é, que ele fica imitando o Marcelinho Carioca. Ele fala, o Marcelinho Carioca chutava assim, o pé parava assim. Tem até vídeo, né? Tem até vídeo. Depois eu te mostro na hora que acabar aqui. E você bate falta parecido com quem? Vamos falar assim. Vamos ver. Deixa eu pensar num jogador. Pode ser uma mistura. Vai que você é meio esse, meio essa, meio... Eu vou puxar a sardinha também pros jogadores que eu gosto. Tá, beleza. Ó, gosto muito... Vou falar do feminino. Andressinha batendo falta. É 10 do Corinthians, não é? A Andressinha, ela joga hoje em dia no Corinthians. Eu acho que ela tá com a camisa 20 alguma coisa. 20. E no masculino, o Cristiano Ronaldo. Então, CR7 aí. Mas... Eu, por ser canhota, então gosto muito, muito, muito. Sempre treinei bastante de bater falta. Então acho que a parte mais bonita... Você é a CS7, né? Isso! É quase isso. Então eu gosto muito. Eu acho muito bonito, porque eu acho que é uma coisa que você treina até chegar à perfeição. E eu acho que é como que eu posso dizer? É um momento decisivo do jogo. Eu acho que uma bola parada decide jogo. Então você ser essa pessoa que treina e consegue... dar isso pro time de volta, um retorno, numa bola parada, eu acho muito importante no jogo. Teve algum que você lembra? Tem recentes. É o que eu acho que o que mais me marcou quando eu jogava campo foi uma final. Tava jogando pro São Bernardo, tem até um vídeo dela ainda. Eu bati uma falta um pouco fora do ângulo, que geralmente eu bato. E distante, geralmente eu bato faltas mais próximas, mais colocadas. E nesse jogo, não sei, o treinador Campioto, que já faleceu, Campo, um beijo, saudade de você. Ele sempre acreditou muito em mim batendo falta. Ele insistia muito para eu treinar, bater falta, que ele gostava. E nesse dia ele falou, cara, bate lá. Ele gritou, Camila, vai na bola. Só que na hora que eu olhei a distância, eu falei, não dá. É muito longe, vou ter que... não sei, não vai dar do meu jeito. Mas tanto que ele gritou, eu fui bater. E foi uma bola que, tipo, se você perguntar pra mim, cara, o que você fez? Não sei. Ela pegou uma curva, porque tava bem na lateral do campo. E ela pegou uma curva e fechou no primeiro ângulo. Então, tipo, na hora que fez, eu não sabia se eu comemorava se eu ia nele. Eu saí correndo, parecendo que eu tinha... Sabe cega em tiroteio? Você não sabe o que faz. Então, isso me marcou muito. Então, tipo, eu tava no salão. Que sabe nem quem abraça, né? Exatamente. Em 2015, eu tava jogando no Osasco salão. Então, eu fui jogar esse campeonato meio que escondido. Que o Tadeu me perdoe. Mas agora ele sabe? Mas agora ele já sabe que não é mais escondido. Então eu fui jogar um campeonato escondido por conta da consideração que eu tinha pelo campeonato. E o futebol feminino tinha muito isso. E eu fui jogar e eu fiz o gol, tipo, que deu uma classificação pra gente. Então, tipo, eu vim, as meninas me aceitaram porque eu não tava no time, eu já tinha jogado no time, mas eu não estava no momento no time. Então você chegar e ser titular, então, tipo, já olha assim, ela não tá treinando e ela vai jogar. Só que nunca teve isso ali. Porque quando eu cheguei, muito elas ficaram bem felizes. Nossa, acaba vai jogar, vai. E tipo, eu ainda vim e fiz um gol. Cara, chamou a responsa, hein? Chamou a responsa. Então eu acho que esse lance no jogo, esse detalhezinho aí faz diferença no campo. Eu acho que nós dois, a gente joga esporte individual, né? Sim. Querendo ou não, todo tempo a gente que tá comandando, a gente que tem que tomar nossas próprias decisões. Se for boa, ótimo, glória nossa. Se for ruim,
beleza, só eu tenho que lidar com isso. Sim. Mas quando o esporte é coletivo, você chamar essa responsa pra você, eu acho que é muito mais responsa mesmo, né? Tipo, A própria vivência de emoção depois, tipo, é que você compartilha isso com todo você mundo. Todo mundo tá compartilha a ganhando, você vitória, entendeu? Acontece um exatamente. pouco, sei lá, de eu ganhar o torneio, eu tô muito feliz, é óbvio, minha família inteira tá feliz por mim. Mas não sou é a só mesma eu, coisa, mas mano. sou só Não é a eu. mesma coisa. Exatamente, é o que eu falo. Você joga por mais que seja um momento individual seu, você tá fazendo por um time. Tem mais, no campo tem mais 10 ali. Uhum, Mais as que estão no banco de reserva que também fazem parte. sim. Mais a comissão técnica. Então, quando você faz um Mais gol... a fisioterapeuta. Mais a fisioterapeuta. Porque, na verdade, não dá nem pra falar que a fisioterapeuta muitas vezes era atleta. Que tava jogando, machucou, vai atleta mesmo ajudar lá. Ou era um massagista, um que gostava da gente, ia lá com... Na parceria. uma parceria, ou então entrava lá com o gelol. Só O gelol, já viu isso? Nossa, Cai, vou joga gelol e água. aproveitar essa. Qual que é a fórmula mágica que os jogadores começam a andar do nada? Então aparece com a água, o gelol... Então, curado. o que acontece? Hoje tem o Calminex, Você né? falou pra mim que o choquinho não resolvia. É. A Sabe que luzinha... Então você tá falando que agora o gelol é a fórmula mágica. O pior que não, sabe que... O pior que não, eu acho que a água gelada assusta o jogador um pouco. E eu acho que o que assusta mais é quando faz levanta a mão lá de tipo de substituição. Rapidinho o jogador. Melhora. Na hora que você pergunta pra ele, e aí, vai trocar? Rapidinho, melhora o pé, bate o pé no chão e sai andando. Mas tem sim, a gente tem hoje o gelo seco, brincando do gelol, mas a gente usa mais o gelo seco, que é o Calminex. Então a gente acaba, na hora que tem o trauma ali, a gente joga um pouquinho de água pra não queimar a pele do jogador. E acaba jogando. Então joga água pra não queimar a pele, é isso? Exatamente. Exatamente. Mas tem hora que só joga água mesmo. E levanta mesmo assim, como se nada tivesse acontecido. Caraca, água É um benta, milagre. tio. Você é louco. tipo É água isso. da Rede TV. Da missa, depois da missa. E eu vou te falar, como jogador também várias vezes. Na hora que eu via que chamava alguém pra aquecer, que eu tinha caído, rapidinho. A dor tinha passado rapidinho. Por mais que eu ficava mancando um pouquinho ainda da paulada que eu tomava, rapidinho eu levantava. Na hora que eu via que ele tava colocando alguém pra colocar no meu lugar. Acontece isso. Mas a água é bom. É bom. Dá tempo pra beber, então, que se você estiver cansado, é ótimo. É a hora mais válida da água é essa. Mas falar que resolve, o gelo não resolve. É brincadeira, o gelo seco não resolve. Não. Não. Caraca. É só um ânimo pra ele voltar. Ô, Cá, mandaram aqui qual foi o seu grande jogo da vida? Jogo da vida. Deixa eu pensar que é um pouquinho de ano, já tô velha já. Pode ser do campo, pode ser do futsal, que foi menos tempo, pode ser do futsal. Eu acho que jogo da vida foi o jogo da semifinal do Paulista. Que a gente tava jogando, eu tava jogando pelo Corinthians, salão. Salão? E qual motivo? Motivo, sabe quando as pessoas desacreditam de você? Quando sei você olha bem, sei bem, passei Exatamente. Quando você olha pra trás e todas as pessoas que tentaram te jogar pra baixo estão na arquibancada. Uhum. É esse o dia da vida. E eu tenho fotos desse dia que, quando eu lembro, parece que eu acabo revivendo a cena do lugar, do local. Se você me perguntar detalhes, eu sei. Da garrafa da água, de onde estava a bola, de onde veio, como uniforme, as minhas reações, eu lembro. Então, eu falo que jogo da vida, porque quando no esporte uma pessoa desacredita de você, é uma coisa muito forte. Quando você ouve críticas, eu não digo críticas em relação ao futebol, à parte técnica, física, e sim outras. Que às vezes nem são compatíveis com o que é realmente, mas sim para te queimar, para te jogar para baixo. Porque às vezes quer colocar outra pessoa no seu lugar. Uhum. E não consegue porque às vezes sua capacidade técnica é melhor do que aquela. Mas Sim. ela é amiguinha do amigo, mas então tem que jogar. Então acho que o jogo da vida foi isso. Decidir uma semifinal com 3 gols de uma pessoa que saiu do banco desacreditada, e você entrar, a primeira bola que você pegar e você fazer gol. Então, E a canhota de ouro? A canhota de ouro. Esse dia ela foi mais de ouro ainda. Porque, igual eu falei, esse dia eu tava com um sentimento que eu falo que às vezes não é nem bom pra gente. É um sentimento de angústia, de raiva. Uhum. Só que a minha equipe e a minha treinadora acreditavam em mim. E ela falou pra mim, antes do jogo começar: Camila, você vai resolver o jogo. E eu tava cansada, porque eu já vinha de uma sequência de jogos muito grande. Que eu tava jogando campo-salão. Então eu Os treinava... dois juntos. Exato.
Então eu treinava campo de manhã, salão à tarde, estudava à noite. Nossa. Então eu vinha de uma rotina semanal muito pesada. E jogos final de semana, geralmente eu jogava de manhã o campo pelo Paulista, depois da missa, na TV. E jogava às vezes o salão à noite. Então quando chegava em Muito competição, puxado. que é os jogos regionais abertos, que a gente joga todos os dias, ficou muito puxado. Então eu acho que o jogo da vida eu coloco como esse. Sair do banco cansado e você fazer 3 gols e classificar o seu time. Ah, não foi um, não. Foram 3. Foram 3. Ah, entendi, 3. entendi. Um eu não sei nem como eu fiz, porque pegou em alguém e entrou. Mas o primeiro foi de falta. Ah, que Foi de demais. falta. Eu não Esse é o sei, jogo eu não da sei vida. vocês, assim, nessa parte, eu não sei se você é religiosa, assim, cara. Eu, assim, acredito em Deus, essa, pra mim é primordial, assim, acredito em Deus, mas acredito muito na parte de energia, universo, essas coisas, assim. E eu acho que quando a gente planta o bem, a gente colhe o bem realmente, assim. Eu acho que isso vai além de qualquer religião. Eu acho que tudo aquilo que você sofreu, que você Sim. trabalhou, que você... Em algum momento aquilo é te dado de volta, sabe? O universo te retribui. Eu acho que, às vezes com o jogo, eu já tive essa experiência. Então, putz, eu acho que isso é impagável. E... Exatamente. Eu falo que atleta a gente vive muitas vezes altos e baixos. Eu não posso nem falar que eu tive um baixo na minha carreira. Sou muito grata por isso. A Deus mesmo. Eu falo que eu creio em Deus, não tenho religião. Eu acredito em Deus e eu acredito nisso também. Que uma hora o que você faz de bem Ele volta volta. pra você. E na hora que você menos espera. Porque É. aquele jogo ali, É. sabe quando você tá colocando o uniforme no vestiário, você fala, nossa, eu queria estar em casa deitada, que eu tô muito cansada. Mas eu tenho que estar aqui porque, na verdade, tem a minha bolsa de faculdade, se eu não jogar aqui... E no fundo é o que você ama. Exatamente. Então, acho que a gente, quando mesmo cansado, você aguenta, porque você ama aquilo. E eu falo que ali, quando eu entrava na época para jogar, eu não carregava só a mim. Eu carregava problemas de estar longe da minha família. Então, eu optei por uma coisa de estar longe da minha casa, sair do conforto da minha casa e da minha família para ter algo melhor. Então, eu não poderia deixar me abater por conta de pessoas que não acreditavam em mim, que não sabiam da minha história. Então, eu acredito que isso me deixava forte, mesmo cansada de treinar de manhã, à tarde, estudar à noite. Então, acho que tudo que eu consegui em relação a isso, ao esporte, em relação a essa coisa do universo trazer de volta, foi por conta disso, que eu plantei coisas boas. Literalmente o suor, né? Literalmente suor. Exatamente isso. Que legal, Ká. Acredite se quiser, já passou 1 hora. Eu acho que tinha muito mais assunto pra gente falar, com certeza. Acho que conversa entre atletas e esportistas, a gente sempre tem mais o que falar. Mas antes da gente finalizar, só queria perguntar pra você, assim, para você deixar uma mensagem, se você pudesse, para as pessoas que estão começando no esporte agora, que tem esse sonho, qualquer mensagem que você quiser deixar. Nunca desista dos seus sonhos, independente das dificuldades que serão encontradas. Eu acredito muito nisso, porque saí de uma cidade pequena, Ouro Preto, quase ninguém conhece, e no meio de uma multidão, olha onde eu vim parar. Então, através do esporte, através do futebol, hoje eu sou formada, sou pós-graduada. Então, independente da dificuldade, o não, ele sempre vem. Mas o sim depois, ele também vem. E eu acredito que seja mais ainda valorizado. Isso aí. Então, não desiste. Não dá para desistir. Muito bom, Ká. Bom, mas não vamos finalizar por aqui. Não sei se você sabe, se alguém deu esse spoiler pra você, se foi o Diego, se foi o Feu, se ninguém falou. Mas antes de fechar o programa, a gente tem um momento que chama Eita. Momento off. Momento off. Momento Off. Como que funciona? Aqui é um momento de dar adeus, né, pro programa, mas a gente vai te fazer algumas perguntas que você vai ter que responder. Sabe aquele toque na fogueira? Ixi, Então, basicamente eu toque na fogueira. entendi. Você vai responder se é on, se for uma resposta positiva, sim, já fiz, concordo, ou off, se não, totalmente fora, não é isso aí. Não tem aquela que você fala, o pai tá on? Você pode falar, a Sim. mãe tá on, a mãe tá off, entendeu? Certo. Vamos lá. Basicamente isso. Assim, eu tentei conversar com a Cássia, que você me passou o contato. Eu tentei puxar algumas coisas, mas... Bom, vai ficar para uma próxima. Mas o que eu tirei aqui, eu acho que vai ser legal. Você fala na sua introdução que você é fã de música sertaneja. Eu não sei o quanto você é baladeira ou não, se você gosta de uma festa ou não. Mas o que eu quero perguntar para você, e acredito que você deva gostar de uma festa sertaneja, e quero saber se na vida social, a Camila fora dos gramados também é 10 e faixa. Poxa vida. Em qual sentido? Não sei, de Em qualquer curtir a um? festa.
Ó, gosto de festas, mas baladeira, Não. a mãe tá off. Tá off. Tá beleza. off. É só água e Red Bull. Tá off, não sou baladeira. Ah, beleza. Porque tem essa do jogador ser meio conhecido, de viver a vida de balada, de gostar. Não sou da vida de balada. Nunca fui da vida de balada. É que vocês conversaram no carro e aí vocês falaram que vocês eram tranquilos. É off, totalmente off. Vai lá, cara. Tem alguma? Bom, a minha. Vou ser bem sincera. Os outros convidados que vieram, a gente já conhecia. O Guilherme do Squash a gente já conhecia. O Fê, meu cunhado, já conhecia. Diogo. E você é a primeira pessoa que tá vindo aqui que a gente não sabe nada. Então, eu não sei nenhum Certo. podre seu. Então, não vai ser tão assim, difícil a sua pergunta, tá? Vai ser a bola no espaço que você ainda vai pegar, sabe? Mas a Ká, jogando, era aquela jogadora que tinha um jogo sujo, que dava aquele chutezinho por trás, Cutucada? cutucada. Não, off também. Não, Jogo off também. limpo, jogo limpo. Eu acho que mesmo eu sendo, às vezes, jogadora de defesa e às vezes de armação, sempre joguei limpo. Joguei limpo. Não. Off também. Mas É. tem muito, né? Tem. E já sofri bastante com isso. Eu tive uma lesão na vértebra, na coluna, porque eu tomei uma joelhada. Nossa! Meu Deus! Tipo a do Joelhada na Neymar, é vértebra. isso? Exatamente, mas foi de verdade, hein? Olha eu criando polêmica. Aí eu criando polêmica, o menino Ney cai à toa. É o que dizem, né? É o que dizem. Fã do Cristiano Ronaldo. É, fã do Cristiano Ronaldo. Isso não abro mão. Gosto do Neymar, é brasileiro e tal, mas meu respeito, aquele CR7 ele é diferente. Monstruoso. Dentro e fora de campo ele é diferente. É isso aí. Bom, essa eu acredito que eu sei a resposta, tá? Essa eu sei. Ixi. Mas você acha que o Messi ficaria com inveja da canhota de ouro? Poxa, o Messi, eu acho que eu que tenho inveja da canhota de ouro dele. Ele é fenômeno, é um cara fenomenal. Então eu vou falar, você tá on ou você tá off? Tom. Aê, é isso que eu queria escutar. Tom. Você acha que ele chamaria a responsa na falta? Meteria os 3 gols também? Eu acho que sim. Ah, droga. Ele sim. É diferenciado, né? Ele é diferente também. Também tem meu respeito com a canhota. Esse é um Tem. monstro. Cara, de coração, assim, puta, é muito engraçado que passa uma hora e a gente fica assim, caraca, eu perguntaria possível que muito, já deu. muito mais coisas, assim. Espero que você tenha tido o mesmo sentimento, assim, da conversa ter fluído e você ter gostado. Esse é um projeto nosso, é o day off mesmo, é para o pessoal ficar de folga, ficar sossegado. Espero que quando você volte para casa, você abra essa barrinha de chocolate Ela aí. tá querendo fazer média com um nutricionista, eu acho. Então. Mas assim tá que a gente vendo? apagar as câmeras aí, deixa pra jogo aí essa chocolate. Mas isso de verdade, duas coisas que, eu já peço pra Nut. O doce parece uma formiga, Aham. vou confessar. Isso eu também tô on. Pro Red Bull e pro chocolate eu tô on. Ó, mas eu vou fazer 2 críticas. Você falou que o melhor energético é o Red Bull. É, Eu acho que o Monster é insuperável. defende, Carol. Não, dois aqui, né? Porque você tá falando do Monster e É. ela é o Red Bull e ela é o Laca e ele E eu sou é o o louco Galac. do Galac. Então, Poxa vida, assim, hein, meu? E você Vamos entrar- você é qual? E eu vou decidir, então. Eu Isso. sou do Red Bull, com certeza. Tá. Viu? As meninas, tá vendo? Não tem jeito. Pra mim, o Laca e o Galac, os dois são bons. Eu não consigo me posicionar O nesse. chocolate tá tudo bem, mas o Red Bull venceu. Não, o vai. Red Bull O Monster venceu. não. Sem chance. É que a galera do meu convívio também gosta do Monster, então, pô. Aí ele tá falando que é por... Só porque é maior, É. né? Só porque é maior. Também, Ó. e porque é mais doce. Pelo tamanho, pelo valor, é melhor. É. Porque o Red Bull é bem pequenininho. Mas é melhor. Eu vou discordar dessa. Então, cara, putz, te agradeço demais por ter Imagina. aceitado esse convite. Espero que você tenha realmente gostado. Tenho certeza que a gente já gostou, porque, putz, foi muito bom o papo mesmo. E esse ambiente do futebol também me agrada pra caramba. E espero que você tenha gostado. E pra quem tá assistindo aí, cara, não deixa de se inscrever. Eu não sei como tá os números aí, cara. Pessoal, a gente chegou em 30. Vamos, antes de sair, apertar o botãozinho aí de seguir pra acompanhar a gente nos próximos episódios. E é isso aí. Então acompanha a gente por todas as plataformas. A gente tá no Spotify, a gente tá no YouTube, a gente tá no Instagram também. Então eu agradeço a todo mundo, agradeço o Fê, o nosso comercial, né? Eu agradeço o Martin também, nosso produtor. Então, mais uma vez ficou show o programa. A gente tá cada vez melhorando o nosso ambiente aqui. O que vocês tiverem de recomendação, crítica, cara, fica à vontade que a gente quer fazer isso pelo nosso esporte.
E é isso aí. Isso aí. Valeu. Então, valeu. Um abraço pra todo mundo. Obrigado, gente. Muito bom.